Antes de ministrar a palavra, eu gostaria de comunicar aos irmãos, avisar. Sei que nas redes sociais nós já veiculamos a informação acerca do que iremos tratar nesses próximos domingos, pela manhã. E o que é que nós iremos tratar? Os encontros de Jesus. Evidentemente, como se trata de um mês, nós temos encontros selecionados, textos selecionados, que nos falam justamente sobre encontros de personagens, de figuras, seja homem ou mulher, com Jesus. E do encontro de Jesus com essas pessoas. Então, durante esse mês, essa é a temática, os encontros de Jesus. Eu gostaria de começar a ministração da palavra, mas gentilmente, se possível, se não for incômodo, eu gostaria que os meus irmãos que estão do lado de lá viessem para o lado de cá, porque existe um abismo invisível aí, um abismo entre o pátio dos gentios e o pátio dos santos. A intenção é que os irmãos fiquem bem mais próximos, bem mais achegados, né? Digamos assim. Ontem à noite, a Igreja Presbiteriana Renascer teve o privilégio de participar. Eu digo a Igreja Presbiteriana Renascer porque ela foi representada de uma maneira extremamente significativa com o coral e também com a presença pastoral. Nós estivemos na cidade de Areia, na Igreja Presbiteriana de Areia, no segundo aniversário, 2 aninhos da Igreja Presbiteriana de Areia, igreja essa que está sob o pastoreio do pastor Tiago, um jovem bem dedicado, juntamente com sua esposa, com sua família, à obra de Deus. E nós ficamos felizes demais por termos presenciado aquele trabalho ali, um trabalho da IPB, prosperando ali na cidade de Areia. Uma igreja extremamente organizada, séria, comprometida com a palavra de Deus, com o avanço do reino, e isso foi muito bom. Ontem à noite, então, estivemos lá, o coral da igreja, uma participação bem direta e bem significativa. E eu estive também ministrando a palavra. Foi muito bom estar ali com os irmãos, participar. E quem sabe a gente volte à Areia, é bem provável. Ribeirinho me apresentou um rapaz que é responsável por uma espécie de complexo, onde igrejas acabam fazendo retiros espirituais. Nós pegamos mais ou menos um day camp, a proposta, não é? E aí eu peguei o contato, ele pegou o contato, a gente teve essa ponte, e vamos trabalhar aí para a gente pelo menos
ir lá e conhecer esse lugar, presenciar esse lugar, ver e organizar algo com a igreja, né? Às vezes é tão bom um retiro, é tão bom assim uma escapada. Não é que a nossa espiritualidade é escapista, né? Nós não acreditamos nisso. Nós temos uma espiritualidade que é integrada com as coisas desta terra, do mundo. Então nós não fazemos um tipo de movimento monástico que se retira do mundo para viver melhor. A nossa espiritualidade é no mundo. Mas nós precisamos de momentos de silêncio, momentos até mesmo de recreação entre nós mesmos, para recobrarmos ou redobrarmos as nossas forças, o nosso ânimo, enfim. Acredito que vai ser muito bom para a nossa igreja. Muito bem, nós iremos trabalhar a temática, os encontros de Jesus. Eu gostaria de começar chamando sua atenção para o primeiro texto, o texto dessa primeira mensagem, que se encontra no Evangelho narrado por João. Evangelho narrado por João, capítulo 1. Evangelho narrado por João, capítulo de número 1. Eu gostaria de ler apenas um versículo. Um versículo extremamente decisivo para a história da igreja. E não é nenhum exagero. João, capítulo 1, versículo de número 42. Amados, antes de ler esse versículo, é muito provável que o primeiro discípulo de Jesus, aquele a quem primeiro Jesus encontrou, ou aquele que esbarrou, não por acidente, mas por providência, com Jesus, tenha sido o discípulo André. E aí André era irmão de Pedro, de Simão Pedro. Eles eram irmãos. Depois então que André tem um encontro com Jesus e constata aquilo que João Batista havia dito, do Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Depois que André tem esse encontro, então, a primeira coisa que André faz é o que todo crente deveria fazer. Ele vai atrás de pessoas para conduzi-las a Cristo. E aí ele vai atrás do seu irmão. E quem é o seu irmão? Pedro. É muito bom o fato de termos André como primeiro discípulo e não Pedro, até mesmo por uma questão eclesiológica, já que a Igreja Católica Apostólica Romana considera Pedro como a grande figura, o primeiro Papa.
como aquele que tem a primazia. Eu sei que isso tem muito a ver com outro texto, não esse. Mas é muito curioso que o primeiro não tenha sido Pedro, mas André. Depois de André é que Pedro vai ter um encontro com Jesus, porque esse encontro acabou sendo provocado, claro, pela providência antes de qualquer coisa, mas pelo próprio enredo da história no andar de baixo. Então, dito isso, o primeiro que ele encontrou, versículo 41, antes do 42. O primeiro que ele encontrou, isto é, André, o primeiro que André encontrou foi Simão, seu irmão. E lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Agora, presta atenção, toda atenção, na verdade, é pouca ao que vem em seguida. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Em algumas traduções tem Jonas, dá no mesmo, João, Jonas. Mas você, Simão, diz Jesus, você será chamado Cefas, que traduzido, ou que quer dizer Pedro. Pedro. O Cefas aqui é o termo preservado em aramaico. E no grego a expressão ou a tradução é Petros, pedra, mais especificamente pedaço de rocha. Então tu és Simão, filho de João, mas serás chamado Cefas, Pedro, Petros. Pai, que a tua palavra nos alcance, que esse texto que acabamos de ler, esse fragmento de texto, alcance a cada um aqui fragmentozinho da tua criação, mas ao mesmo tempo que somos fragmentos da tua criação, criaturas finitas, o Senhor nos fez a tua imagem e semelhança. Apesar da queda, nós ainda somos alvos, objetos do teu amor leal, de uma aliança feita no sangue de Cristo. E isso antes da fundação do mundo, como diria o apóstolo Pedro. Obrigado por essa oportunidade de aqui estarmos ouvindo a tua voz. E então o que te pedimos é direção, iluminação, discernimento, sabedoria, unção. Aqueça o nosso coração à medida que a nossa mente é iluminada. Assim oramos. Amém. Amados, a vida é marcada pelos encontros. Você há de concordar comigo que a nossa existência é moldada
pelos encontros ao longo do caminho. Como diria certo filósofo judeu, o Martin Buber, em sua obra Eu e Tu, e essa obra é uma resposta a um tipo de comportamento relacional que enxerga o outro como um objeto e não como outro, e portanto ele responde fazendo uma crítica à modernidade e por conseguinte à pós-modernidade com a sua obra Eu e Tu, isto é, dizendo que o outro não é mero objeto, não é uma relação utilitarista, portanto, o outro está numa relação de eu e tu, ele e nós, e assim a vida é relacionamento, e diria ele, a vida verdadeira é encontro. A vida verdadeira é encontro. Foram os encontros que decidiram que estaríamos aqui hoje. Foram os encontros. É bem verdade que há encontros que são bem triviais e que não marcam significativa e profundamente a nossa vida. Pessoas que passaram por nós e que nós passamos por elas, mas não houve nenhuma mudança que possa ser considerada uma mudança de curso, de plano, de estratégia, de amor, de paixão. Encontros que não foram decisivos para quaisquer situações nas nossas decisões futuras, por exemplo. Mas nós não podemos negar que se estamos aonde estamos, se chegamos aonde chegamos, foi porque a nossa vida foi profundamente marcada pelos encontros. Você pode muito bem dizer, por exemplo, que o encontro que você teve com a sua, hoje, esposa, o encontro que você teve com ela lá atrás, sem conhecê-la, mas estreitando os laços, de repente começou a amá-la e foi recíproco. Você pode muito bem dizer que isso mudou o curso da sua vida. Um encontro, um romance, um amor consolidado no Senhor mudou sua vida. Um amigo que em um momento extremamente difícil, perturbador e sem esperança, estendeu a mão, não querendo nada em troca, a não ser o fato de que você é amigo. Esse amigo livrou você de uma falência, de um buraco, de um sepultamento almático, de uma depressão que graçaria a sua vida, deixando-a desprovida de sentido. Você pode testemunhar tantos outros encontros com pessoas até mesmo importantes que marcaram muito a sua história. Não tenho dúvidas que a sua vida e a minha, a nossa vida é marcada pelos encontros. Agora, nada se compara
quando falamos em significado, quando falamos em profundidade, quando falamos em sentido, quando falamos em propósito, quando falamos em guinada, quando falamos numa virada, quando falamos nesses termos, nada se compara ao encontro que tivemos com Jesus Cristo de Nazaré. No percurso da nossa história, nos encontramos com muitas pessoas que marcaram a nossa vida, que deixaram marcas indeléveis, que não podem ser apagadas. Mas nada se compara ao encontro que nós tivemos com o Criador dos céus e da terra, Redentor do cosmos, que se fez homem e habitou entre nós, porque antes era o Verbo era Deus, e este Verbo, esta palavra, este Logos, este Deus, esta origem, essa estabilidade, encarnou-se na pessoa bendita de Jesus Cristo, nascendo da Virgem Maria, uma vez que esse Deus se tornou embrião, cresceu, amadureceu e viveu o seu ministério terreno com um propósito único de obedecer ao seu Pai, tendo em vista todos aqueles que Ele mesmo chamaria de amigos, depois do seu sacrifício na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue por todos aqueles que nele foram escolhidos pelo Pai antes da fundação do mundo. Em algum momento da nossa história, Jesus nos encontrou. Nós o encontramos porque Ele nos encontrou. Ele nos achou. Não sei em qual esquina, não sei em qual rua, não sei em qual avenida, não sei em qual cidade, não sei em qual igreja, não sei, eu não sei. Não sei se dentro de um quarto, não sei se trancafiado você estava sem querer contato com ninguém, não sei se desesperado com a própria vida, não sei. Mas teve um dia, teve um momento, teve uma ocasião, onde você não pode negar que Jesus encontrou a sua vida, e que a semelhança dos discípulos de Emaús, enquanto caminhavam com o Cristo ressurreto, mas sem reconhecê-lo, depois de chegar em casa, eles diziam: porventura, não ardia o nosso coração, enquanto Ele nos falava? Porventura, não acontecia algo diferente dentro de nós quando Ele estava falando conosco? Porventura, o seu coração não foi tomado em chamas quando a palavra invadiu a sua alma? Porventura, a sua mente não ficou cativa ante a beleza do Cristo glorificado, ressurreto, soberano, mas que vem à nossa história para mudá-la, para convertê-la, para restaurá-la, para recuperá-la, para dar sentido, para dar identidade ou para devolver-nos tudo isso? Eu não tenho dúvida que Jesus, tendo Ele encontrado você, esse foi o maior encontro
da sua vida. Se alguém perguntar, qual foi o maior encontro? O maior encontro da sua vida. Amigo, se você não disser que o maior encontro foi o encontro com Jesus, eu quero lhe convidar a ter um encontro com Ele. Não que seja algo agendado, programado, mas se você não tiver convicção de que o maior encontro não foi o encontro com Jesus, do fundo do meu coração, eu quero orar para que aconteça com você o que aconteceu com centenas de milhares que dão testemunhos diversos em uma direção. A nossa vida mudou total e absolutamente. Estávamos sem beleza, mas a beleza chegou. Estávamos sem propósito, mas o propósito chegou. Estávamos cegos, mas agora eu vejo. Esse é o testemunho do cego de nascença. Quando Jesus cura o cego de nascença, porque os discípulos perguntam, quem foi que pecou? O pai ou a mãe para que ele nascesse assim? E aí Jesus dá aquela resposta. Ninguém pecou, nem o pai nem a mãe. Ele nasceu assim, para que nele se manifeste o poder, a glória, a graça de Deus. E quando Jesus cura o cego de nascença, e os fariseus vão em cima do cego, que agora enxerga, para questioná-lo, para inquiri-lo, num interrogatório teológico, o cego, não sabendo muita coisa, ele diz assim, olha, eu não tenho o que explicar muito a vocês, acerca do homem que me curou. Eu não sei muito sobre ele, mas eu vou dizer um negócio a vocês. Eu era cego, e agora eu estou vendo. Não me perguntem coisas difíceis, não. Eu posso testemunhar o que aconteceu comigo. Não tenho muita teologia acerca dele, não tenho entendimento. Mas eu não posso negar que aquele homem, ele mudou a minha vida. Porque eu era cego. E agora eu estou vendo. Esse é o nosso testemunho. Eu não posso negar que eu era cego, que havia um véu nos nossos olhos, que havia escamas, e que tudo isso foi colocado por terra quando Jesus iluminou a nossa vida, e nós passamos a enxergar a beleza central, o eixo do cosmos, porque em Jesus Cristo, nele, todas as coisas existem. E se nós estamos rendidos a Ele, é porque um dia Ele cativou a nossa mente e fisgou o nosso coração. É como o testemunho daquele jovem que se converteu dentro de uma universidade e os seus amigos zombando da sua fé, perguntando como é que ele podia explicar isso. E o jovem, sem poder explicar, simplesmente disse, olha, eu não tenho como responder muita coisa para vocês, mas eu queria fazer uma pergunta a vocês que costumam pescar principalmente em alto mar. Vocês conseguem enxergar o peixe quando estão pescando? As profundezas? Não. Pois bem,
eu não vi. Mas o anzol puxou meu coração de tal forma que eu não tenho como negar. Assim como vocês não podem negar quando o peixe segura o anzol e começa a fazer tremer a vara ou um instrumento, seja qual for, que vocês estão pegando o peixe. Vocês não têm como negar que não tem peixe. Algo fisgou e de repente vocês levantam e está lá o peixe. Ele fisgou o meu coração. Eu estava nas profundezas. Eu não posso negar que ele me fisgou. Você teve um encontro com Jesus? Pedro teve. E isso foi extremamente decisivo na sua existência. Não apenas extremamente decisivo, mas extremamente decisivo na história da igreja. Não apenas decisivo existencialmente, historicamente, mas decisivo eternamente na história desse homem. O encontro não é apenas decisivo, marcante, sobretudo, o encontro com Jesus. E aqui eu quero usar um verbo que vai nos nortear a partir de então. O encontro com Jesus é um encontro marcado por revelações. Eu não sei se você sabe, mas o cristianismo é uma religião de revelação. A fé cristã é uma fé de revelação. Você não tem como explicar a fé cristã senão por uma filosofia da revelação, como diria o teólogo holandês Herman Bavinck. É somente por uma teologia ou filosofia da revelação que você explica o fato de que crê em Deus mediante Cristo Jesus e que Ele por graça lhe alcançou. É uma constatação, é uma experiência, é algo empírico e que está pressuposto em uma revelação. Palavra de Deus. É por isso que o encontro com Jesus é um encontro de revelação. E aqui eu gostaria de pontuar ou de destacar a tríplice revelação causada pelo encontro com Jesus. Temos 3 revelações. E quais são essas revelações? O que é que acontece? O que é revelado quando Jesus Cristo nos alcança e quando nós encontramos Jesus? Em primeiro lugar, quando isso acontece, é revelado o ser de Deus. Ou se você preferir, quem é Deus. O que está em jogo, em primeiro lugar, é a revelação do ser de Deus e de seus atributos. Porque esse encontro, ele está todo pavimentado por um caminho extremamente cuidadoso, construído pelo apóstolo João. Nós estamos no Evangelho segundo João. E até chegar em Pedro, o apóstolo João tem um prólogo, tem uma abertura. E a sua abertura, seu início, diferente dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a sua abertura não é falando sobre a genealogia de Jesus, sobre as promessas que apontavam para esse nascimento, para Maria, vivendo aquele drama com José. Não, ele abre de uma maneira totalmente diferente e singular, pois ele diz: no princípio
era aquele, João 1:1, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Esse testemunho é o testemunho acerca da divindade da pessoa de Jesus. O conceito de logos, ou do logos, é extremamente importante para os leitores, porque João mesmo sabia que na filosofia grega, o logos era um conceito, apenas um conceito, algo impessoal, mas que dava ordem ao cosmos. Logos significa verbo, significa também palavra, significa também proposição, significa um monte de palavras que acabam se alinhando dentro de um mesmo campo semântico para falar de alguma coisa que estrutura, que governa, que dá simetria à criação. E aí João, com essa percepção e tendo esse conceito muito forte na filosofia, ele toma por empréstimo e, escrevendo o texto em grego, ele coloca esse termo logos de maneira extremamente intencional para dizer o seguinte: olha, esse logos, esse conceito que os gregos apresentam como sendo a palavra que dá ordem, como sendo toda a estrutura do cosmos, como sendo o sentido de tudo, isso não é impessoal, isso é uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa bendita de Jesus Cristo. E então ele apresenta Jesus como logos, como a palavra, como verbo que se fez carne e habitou entre nós. E claro, eu não poderia deixar de fazer o paralelo inevitável entre João 1:1 e Gênesis 1:1. Porque João não está apenas bebendo da filosofia grega. Antes de qualquer coisa, João está bebendo do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento começa: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. A palavra haja luz é a manifestação do Filho de Deus, aqui em João capítulo 1, quando esse logos que está com Deus e que é equivalente a Deus, é também apresentado como sendo o logos que traz luz ao mundo, luz que brilha nas trevas, de tal modo que as trevas não podem derrotá-la. Mas não apenas isso, o apóstolo João está pavimentando todo o caminho que nos dá acesso a esse encontro com Pedro, testemunhando também sobre um outro testemunho, não mais dele, mas agora de um outro João, o João Batista. E João Batista, então, tem uma mensagem extremamente poderosa, porque ele é aquele que prepara o caminho
profeta enviado, o último dos profetas, digamos assim, de uma linhagem do Antigo Testamento, enviado para preparar o caminho do Senhor, para chamar o povo ao arrependimento. E então João Batista entra em cena e começa a pregar a sua mensagem contra os fariseus da época, os religiosos, dizendo: arrependei-vos, creiam no Evangelho, na boa notícia, o reino de Deus está próximo. O machado já está posto à raiz da árvore, diz João. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento de pecados. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas, as suas sandálias. Porque eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e vai separar a palha e vai também colocar do outro lado o trigo. A palha lançará no fogo que se consome, e o trigo ele guardará para ele mesmo, para o seu cuidado, para a salvação. E João então anuncia, enquanto batiza, aquele que aparece em cena para ser batizado, justamente o Jesus, o qual, segundo João, não seria viável vir até ele para ser batizado. E então João diz assim: como é que tu vens a mim? Eu é que preciso ir a ti. E Jesus disse: é necessário que eu faça isso para que se cumpra toda a justiça. O ministério de Jesus começa nesse batismo de cumprimento de justiça, e João então diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o cenário está armado. Dois conceitos precedem o encontro: o conceito de Logos e o conceito de Cordeiro. O Logos eterno, que se historifica, se transformando assim no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato, ele é Deus e homem, homem e Deus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E é então com todo esse contexto que nós nos aproximamos do texto e não temos como concluir outra coisa, senão o fato de que esse encontro de Pedro com Jesus é marcado por uma revelação, que é a primeira, a revelação de quem é Deus. Eu fico imaginando aqui, irmãos, esse olhar de Jesus, quando o narrador diz: Jesus olhou para ele. Aqui nós temos um olhar diferente. É o olhar do Deus homem, do homem Deus. É o olhar do amado da nossa alma. É o olhar do desejado. É o olhar que transcende a beleza do nosso olhar. É um olhar que traz glória. É um olhar distintamente puro.
é um olhar sem malícia, é um olhar que fita, é um olhar que para, é um olhar que domina. E esse olhar está revelando essa alma divina, essa presença de Deus na vida do próprio Pedro, que está diante do próprio ser de Deus. Lembrem-se do que diz o escritor aos Hebreus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. E aqui deixa eu fazer uma aplicação. É impossível ter um encontro com Deus sem ter tido a experiência do encontro com Jesus. Às vezes nós falamos muito, eu digo nós, a nossa sociedade fala muito assim do encontro com Deus, né? Eu tive um encontro com Deus. Tem que ter um encontro com Deus. E Deus é um conceito válido, claro. O Theos é usado no Novo Testamento, mas é um conceito muito vago. Muito vago por quê? Porque você pode falar de deuses. Você pode estar falando de Deus em um mundo que se constitui um panteão de deuses. Então Deus, a questão é, quem é Deus? A questão é essa. Encontro com Deus pode soar muito assim, olha, eu tive uma experiência espiritual. Tudo bem, a experiência espiritual é algo até natural, porque o homem é um ser religioso. O homem é por natureza religioso, porque ele foi feito com fome do eterno. Então você pode ter experiência que transcenda a sua pobre imanência. A questão é, mas você encontrou Deus? Você encontrou Deus? Você teve um encontro com Deus? Eu já tive assim uma experiência espiritual, concreta, que eu nunca esqueço, de sair do corpo. Falando isso aqui, dizendo, olha, eu tive isso, eu tive. E de ver um demônio. Mas eu não tive um encontro com Deus. Eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência que eu não podia negar. De ter saído, uma espécie de arrebatamento, sei lá, de pairar e de olhar e ver um demônio. E depois voltar com muito pânico e medo. Ponto. Mas não foi um encontro com Deus. Experiências místicas, experiências espirituais, elas são até legítimas, mas não necessariamente se configuram um encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Deus. Porque o verdadeiro encontro com Deus tem um critério. O verdadeiro encontro com Deus só é possível por meio de Jesus Cristo. Nós não anunciamos ao mundo que o mundo tem que ter um encontro com Deus. Nós anunciamos ao mundo que Deus, em Jesus, estava reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. Essa é a mensagem que nós temos, de um Deus que se faz homem e que, na pessoa de Jesus Cristo, em obediência, em santidade, vivendo a vida que deveríamos viver, morrendo a morte que deveríamos morrer,
paga pelos nossos pecados, e então o escrito de dívida que era contra nós é cancelado. É a partir desse encontro com a pessoa de Jesus, com o seu amor, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua justiça, com a sua santidade, com a sua beleza. É esse encontro com Jesus que me faz compreender quem é Deus. Quando Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz: estou há tanto tempo convosco e ainda não percebeste? Eu e o Pai somos um. Não é possível ter um encontro com Deus sem um encontro com Jesus. Nós não anunciamos ao mundo que tenha um Deus no coração. O próprio mundo gosta dessa ideia. Nós anunciamos ao mundo que o coração de Deus foi ferido na crucificação. É outra história. Nós não estamos para anunciar ao mundo que tenha Deus no coração. Tenha Deus no coração. Tem que ter Deus no coração. Não. Nós anunciamos ao mundo que o coração de Deus foi ferido na crucificação. E que é por causa disso que o nosso coração ele pode ser provido da presença de Deus, uma vez que em Cristo Ele é Emanuel, Deus conosco. A primeira revelação, então, é a revelação do ser de Deus, e Jesus Cristo como sendo a única chave interpretativa, a única chave que abre a porta para que se entre e então se compreenda, dentro das nossas limitações, quem é Deus e o que Ele faz. Mas há uma segunda revelação, amados. A primeira é quem é Deus, a segunda é: quando nós encontramos Jesus, não apenas descobrimos Deus, mas quando nós encontramos Jesus, nós acabamos descobrindo, porque nos é revelado, quem somos. Jesus olhou para ele. Irmãos, esse olhar, repito, ele não é qualquer olhar. É um olhar que fita e que não permite distração da parte do objeto que está sendo avaliado. Um olhar que domina, mais do que isso. No texto original, a ideia é de um olhar que perscruta, um olhar perscrutador, um olhar investigativo, um olhar que adentra, um olhar diante do qual nada foge, nada escapa, nada some, nada desaparece. Um olhar que invade as entranhas, um olhar que conhece os desejos, os sentimentos, os pensamentos. Um olhar que não se deixa enganar pela aparência. Um olhar onisciente, um olhar que vai perpassando as camadas do nosso ser, chegando até os lugares mais desconhecidos de nós mesmos. Um olhar que nenhum psicólogo, um olhar que nenhum especialista, um olhar que nenhum psiquiatra, um olhar que nenhum estudioso do comportamento humano, um olhar que nenhum psicanalista, um olhar que, por mais treinado que um homem seja para investigar o comportamento, os sentimentos, a desorganização do interior, a mente
em seu funcionamento ou em sua disfunção, é um olhar que consegue interpretar cada linha, cada entrelinha, cada vírgula, cada ponto, cada parágrafo, cada tema, cada assunto, porque é o olhar daquele que nos criou, é o olhar daquele que é o autor da nossa vida, é o olhar daquele que nunca, jamais será pego de surpresa por algum tipo de comportamento nosso. E é por isso então que ele diz: você é Simão, filho de João. Tem uma fala, um pensamento, na verdade, atribuído a Sócrates. Esse pensamento não aparece nos escritos de Platão, mas tem muito a ver com a filosofia socrática. É quando a fala atribuída a Sócrates diz assim: abre a tua boca e mostra-te. O que é que essa percepção, ou que essa perspectiva filosófica tem a dizer? Que você só conhece o outro quando o outro abre a boca. Fala, quero te conhecer. Enquanto o outro está calado, é um mistério. Você está numa sala e todo mundo, e metade da turma fala, metade não fala, metade é um enigma. Quando pessoas falam, você começa a compreender melhor. E quanto mais a pessoa fala, mais a pessoa vai se entregando. Quanto mais a pessoa fala, mais ela vai revelando. É por isso que nós conhecemos o nosso cônjuge. Porque nessa relação, não sendo uma relação, claro, de indiferença absoluta, essa relação de amizade extremamente visceral faz com que o outro nos conheça antes que a gente... É quase divino. Antes que a gente abra a boca. Porque conhece as expressões. Mas a fala de Sócrates, atribuída a ele, abre a tua boca e mostra quem tu és, ela é, de fato, compatível com a experiência humana. Nós só conhecemos o outro quando o outro abre a boca. Até lá nós ficamos numa reunião, quando ninguém conhece ninguém, seu nome, por favor, de onde você vem, então, a gente vai... Aqui, Jesus não pede para Pedro falar. O encontro, ele é aquele encontro onde Pedro é um coadjuvante. E Jesus, o grande protagonista, ele domina com o olhar. Eu tenho para mim que Pedro percebe que está sendo invadido. Percebe que tem alguma coisa que está fora do seu controle. E aí vem então, tu és Simão. Aí já começa por aí. Eu conheço seu nome. Eu sei quem é você. Eu sei de quem você é filho. Filho de João. Isso não é, irmãos, uma informação de fofoca. Porque eu conheço fulano que é filho de ciclano, me disseram que ele... Não. Jesus não está aqui em um telefone sem fio, com alguém dizendo, olha, esse aí é pescador, irmão de André, e o pai dele é João, e ele é Simão. Não. Jesus está dizendo, eu sei quem é
você. Tu és Simão, filho de João. Jesus está dizendo: olha, eu conheço seu nascimento, eu conheço seu desenvolvimento, eu conheço sua estrutura, eu conheço sua psique, eu conheço seus sentimentos, eu conheço seus desejos, eu conheço suas vocações, eu conheço suas habilidades, eu conheço seus defeitos, eu conheço a sua coragem, eu conheço a sua covardia, eu conheço a sua bipolaridade, eu conheço a sua angústia, eu conheço o seu problema, eu conheço o que você gosta, o que você não gosta, eu sei do seu CPF, eu sei da sua identidade, eu sei de todo o seu registro, eu sei da sua certidão de nascimento, eu sei o dia e a hora que você nasceu, eu sei dos planos que os seus pais fizeram e deram errado, eu sei de todo o projeto que foi arquitetado, mas não se concretizou, eu sei de tudo que foi frustrado, eu sei da vocação que você agora tem como pescador, mas não é exatamente isso para o que você foi chamado, eu sei do seu CEP, do seu endereço, da sua casa, conheço seu pai, conheço sua mãe, conheço sua história, conheço sua genealogia, conheço tudo. Eu sei quem é você. Não precisa se esconder. Quando o encontro com Jesus acontece, depois da revelação do ser de Deus, vem a revelação de quem nós somos. Quem nós somos. E aí a gente deixa com Jesus. Porque, e aqui, voltando a Sócrates, lembra do conhece-te a ti mesmo? É bacana, é bom, conhecimento de si mesmo, mas sabe quem nos conhece mesmo? Jesus. Ele não só conhece, mas Ele determina quem é você. Isso aqui, irmãos, não é só uma constatação histórica. Isso aqui é uma palavra que revela a identidade desse homem. Eu sei quem é você. Não adianta esconder sua trajetória. Eu sei quem é você. Não precisa esconder seus defeitos. Eu sei quem é você. Não precisa falar das suas virtudes. Eu sei quem é você. Eu não quero que você se apresente. Eu apresento você. Eu apresento você melhor do que você se apresenta. Não precisa contar nenhum testemunho. Eu conheço seu testemunho. Eu estou tecendo sua história até agora. Eu sei quem é você. Você sabe quem é você. Porque uma das grandes crises hoje da nossa sociedade é a crise de identidade, né? Está muito instalado no meio dos nossos adolescentes. É um problema de identidade, uma crise identitária, os pais aí em pânico, a gente fica preocupado. Mas isso afeta não só os adolescentes, isso afeta todo mundo. No meio das nossas maiores crises, das nossas angústias, a pergunta, ela vem: quem sou eu? Tem uma fala do Dietrich Bonhoeffer, foi um teólogo alemão do século passado, e que viveu ali no período do regime nazista, e que foi encarcerado, né? E até morto. Ele é um mártir na história. E tem um momento desse grande homem de Deus, que ele, escrevendo, ele faz um poema, e o poema, depois você pode acessar, é Quem Sou Eu?
E aí ele pergunta: quem sou eu? E começa dizendo assim: sou eu, o homem frio, seguro, corajoso, que sai da cela e que passa nos corredores, que não dá nenhum sinal de angústia. Porque essas pessoas falam de mim isso. As pessoas me acham forte, em outras palavras. As pessoas me acham resiliente. Mas será que sou eu aquilo que eu sou no meu particular, inseguro, medroso, inconstante, solitário, angustiado? E aí, depois de fazer a abordagem de quem ele é na percepção dos outros e na percepção dele mesmo, ele diz assim: sou eu este ou sou eu aquele? E avança dizendo: sou eu este e aquele, ou eu sou os dois ao mesmo tempo? E aí ele termina admitindo a sua ignorância, mas, um detalhe, ele diz: se este ou aquele, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, Senhor, eu sou teu. Eu sou teu. Esse olhar de Jesus e o que Jesus fala acerca de Pedro está revelando que Pedro pertence a Ele. Eu não sei quem de fato você é, com todas as suas questões, não sei. Nem você também. Você não consegue ser preciso. Você não consegue falar tudo, você não consegue. Mas Jesus, Ele tem um domínio que escrutina o teu coração. Ele faz uma ressonância. Você em movimento. Você não precisa ficar parado, entrar numa máquina. Você em movimento, correndo. Você deitado, inerte. Você comendo, bebendo, conversando. Em qualquer situação, Ele escrutina a tua alma e diz: eu sei quem você é. E o que mais importa é que diante de toda essa complexidade, você é meu amado, você é meu escolhido, você é a pessoa que eu quero para esse propósito. Você está aí no lugar que você está porque eu coloquei. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu sei dos teus temores, eu sei dos teus medos, mas você é meu, você está comigo, eu estou com você e eu não abro nem para um trem. Você é dele. Se você não souber responder quem você é, basta uma coisa: eu sou dele. E ele define a minha história. Mas você faz o quê? Olha, o que eu mais sei fazer é pecar. Mas o que ele mais sabe fazer é me amar. Eu sou dele. Eu sou amado por ele. Eu fui resgatado por ele. Eu fui desejado. Eu fui objeto do amor eterno dele. Eu fui alcançado por uma graça irresistível. Ele me chamou pelo nome. Ele deu doçura à minha vida. Fez o meu pecado ficar amargo. Eu sou dele. Primeira revelação é quem é Deus, e a segunda revelação é quem somos nós. E vem então finalmente uma terceira e última resposta
que é a terceira revelação desse encontro. O que é que Jesus revela quando nós nos encontramos com Ele? Primeiro, quem é Deus. Segundo, quem nós somos. E terceiro e último. Terceiro e último lugar. O significado da nossa história. Ele revela o sentido, o significado, primeiro e último da nossa história. Porque ele diz: tu és Simão, filho de João, mas eu vou mudar seu nome. Você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro, Petrus, pedaço de rocha. Não é, a palavra não significa rocha, tá? Importante isso, porque para a Igreja Católica, isso significaria a Pedro como a rocha. Mas a rocha não é Pedro, a rocha é Cristo. Cristo é a pedra angular. Lembram de quando Pedro tem a revelação do alto? Jesus diz assim: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros João Batista, outros uns profetas, alguns dos profetas. Mas e vocês dizem o quê? E aí Pedro, diante da pergunta, diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, filho de João. Jesus continua chamando ele por esse nome: Simão, filho de João. Porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Te digo que tu és Petrus, pedaço de rocha, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O meu ponto, contudo, é: Jesus muda o nome, dando a esse personagem o fim da sua trajetória. Ele vai ser chamado o tempo inteiro de Simão Pedro. Simão, filho de Jonas, aí de repente Pedro, de repente Simão Pedro. Fica mudando, porque ele oscila muito. Uma hora é Simão, outra hora é Cefas. E fica aquela dualidade: eu sou quem eu sou. Você é Simão, Pedro. Eu mudei a sua história. Você não pode negar o seu currículo e nem pode negar o que eu fiz. Você é Simão Pedro. E então Jesus determina a história desse homem, dando significado a ela. Tanto é que quando nós chegamos no último capítulo, e aqui eu quero encerrar, do Evangelho narrado por João, último capítulo, nós temos o diálogo de Jesus com Pedro. Isso o Pedro já havia negado a Cristo. Lembre-se que a primeira profecia que este homem recebeu foi: tu serás chamado Cefas. Primeira profecia. Depois ele vai receber outra. E a outra profecia que ele recebe é: tu me negarás. Eu? Sim, você. Antes que o galo cante. Você me negará 3 vezes. Eu? Sim, você, Pedro. Jamais, Senhor.
Como poderia fazer uma coisa destas? Simão, filho de João. Ele nega 3 vezes. Depois de negar 3 vezes, amados, e depois de Jesus ter sido entregue, depois de participar dessa covardia, Pedro volta à sua vida de pescador. Ele volta a pescar. Como quem um já tinha se suicidado, né? Judas pegou o destino não tão interessante para a sua vida. Pedro foi um dos que negou. Um traiu, o outro negou. Mas na mesma prateleira. Só que Pedro está lá chorando no mar. A gente não sabe, né, se ele queria ali de repente se matar também, se jogar e dizer: rapaz, a vida não faz sentido nem pescando mais aqui. Mas então, de repente, amados, depois que Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, quando estão na praia pescando em alto mar, alguém avista, discípulo amado João, avista Jesus, diz: é ele. E aí Pedro, então, depois de uma pesca maravilhosa, veja, versículo 7 do capítulo 21, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Veja, irmão, ele se joga no mar, ele dá um mergulho. Quando diz: é ele, Pedro pega, ele estava despido, ele pega a sua capa e vai para o mar e diz: eu vou lá, não tenho o que perder. E ele vai ao encontro de Jesus. Disse-lhe Jesus, versículo 10: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Eles estão comendo peixe e pão assado à beira-mar, e estão com a fogueira ali para assar, estão todos reunidos, e isso recapitula a negação de Pedro, porque Pedro nega enquanto está se aquecendo com um soldado numa fogueira. Uma fogueira é feita, agora Jesus querendo comer com ele. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, uma última conversa contigo. Tu me amas? Você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacente os meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, e aí nós podemos então fazer uma conexão direta entre a negação e a reconciliação, porque Pedro nega por 3 vezes.
E por 3 vezes, Jesus dá a Pedro a oportunidade de dizer o contrário, de dizer que o ama. Pela 3ª vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes. Pedro ficou magoado, por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, olha só essa declaração, tu sabes de todas as coisas. Eu estou com o Senhor faz um tempo. O Senhor disse lá no início o que eu seria. O Senhor disse lá no episódio lá de Lucas capítulo 5, quando pegam vários peixes e todo mundo fica espantado e Pedro faz assim: afasta-te de mim porque sou um pecador. E aí Jesus diz assim: não, eu farei de ti pescadores de homens, vem para perto de mim. O Senhor disse que eu ia negar, nem eu acreditei nisso. O Senhor quer saber o quê? Tu sabes de tudo. Tu sondas o meu coração. Tu conheces a minha existência. Determinaste minha história. Disse-lhe Jesus: eu conheço, meu amigo. Sei quem você é. Conheço você mais do que você. Mas eu não prometi que você ia pastorear. Eu não prometi que você ia ser chamado Cefas. Eu não falei. Ou você acha que o seu comportamento me pegou de surpresa? Ou você acha que você botou a perder tudo que eu prometi? Ou você acha que você frustrou os meus planos? Ou você acha o quê? Pedro, Simão, filho de João, apacenta as minhas ovelhas. E aí vem uma última profecia. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso, narra e explica o apóstolo João. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. O que João está dizendo é que a profecia de Jesus diz respeito a uma morte que, segundo a tradição, se aconteceu de fato o que a tradição diz, glorificou a Deus. Porque Pedro morreu crucificado à semelhança do seu mestre, mas ele pediu para colocar a cruz de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu mestre. Quando fores velho, outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. É como quem diz assim: eu conheço o final da sua história, você vai ser conduzido a uma morte que há de me glorificar. Mas até lá, esse Pedro escreve cartas, orienta o povo, fala da segunda vinda de Jesus, fala sobre ser um pastor, não dominador, mas um pastor que apacenta com mansidão, um homem bem diferente, transformado, dando instruções eternas, dizendo assim: humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, para que no tempo certo Ele vos exalte. A profecia se cumpriu, todas as profecias se cumpriram, e a história de Pedro foi marcada
por revelações. Quem Deus é, quem Ele era e qual era o sentido da sua vida. Assim é com você. O seu encontro com Jesus revelou quem Deus é e continua revelando. Revela quem você é e continua revelando. E revela qual é o sentido da sua história. Você teve um encontro com Jesus? Se você teve, então, 3 realidades tomam conta da sua vida: o ser de Deus, o seu ser e o ser enquanto caminha, destino. Sabendo que a nossa vida tem uma autoria e que a nossa biografia tem um escritor, não é uma autobiografia. Ela está sendo escrita pelo autor da nossa vida, que nos criou e nos redimiu de todo pecado. A sua história é a história daquele que governa a história e que colocou você dentro dessa história, de tal modo que a história não é sua, mas daquele que é o autor, governador e consumador da nossa história. Gostaria que você ficasse de pé para nós encerrarmos esse instante, esse momento de culto. Medite nessa palavra, seja abençoado por ela, vá para casa com sua família, descanse, e se puder volte às 18 horas para cultuarmos ao Senhor. Graças te damos pela tua palavra, Pai, pelo pão que nos alimenta, pela água que mitiga nossa sede. Graças te damos pela profecia que não cessa, pela tua palavra que, quando pregada, é profetizada, atingindo, afetando os nossos corações, mudando por vezes a nossa rota, nos dando novas perspectivas que nos fazem glorificar ainda mais o teu nome. Ajuda-nos em nossa caminhada e nos faça lembrar dessas verdades sempre que estivermos desanimados e frustrados. Ajuda-nos a compreender parte dos teus desígnios, do teu chamado para a nossa vida. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão e consolação do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Todos dizem: Deus abençoe a vida de vocês.